e consultoria assistida, um pacote completo de soluções digitais para empresas, integração e debates através de videoconferências. Acesse nosso site www.consultoriaonline. E hoje teremos um talk show de marketing e vendas com o empresário Samuel Andrade, do ramo médico odontológico. E quem vai participar conosco é o publicitário Márcio Maier. Lembrando, pessoal, que se vocês querem ter mais conteúdo e dicas sobre os nossos negócios, como alavancar o negócio de vocês, vocês podem nos procurar nas nossas redes sociais. No Facebook e Instagram estamos como Business Assistido e no YouTube Sistema Business. Então, Samuel, fala um pouco para nós sobre o teu negócio e como as pessoas podem te contatar. Perfeito. Muito boa noite, pessoal. Antes de qualquer coisa, é um grande prazer estar participando dessa live com vocês. Um grande prazer mesmo, fico muito grato pelo convite. Falando um pouquinho sobre os meus negócios, né? Hoje, graças a Deus, eu posso falar os meus negócios, né? Então, a gente tem mais de uma empresa. Uma das minhas empresas é a Dental Andrade S.A., que é a empresa que a gente fundou há mais tempo, que hoje nós estamos sediados ao lado da Unisc, na Rua Boa Esperança 603, e vocês vão conseguir nos encontrar aí nas redes sociais, no Instagram, no @dentalandrade.sa, né? E no Facebook, podem me encontrar pela página ou pelo meu perfil semi-comercial, que é Samuel Andrade, Guinatos e Saevo, tá? Vocês me encontram nesses endereços aí na Dental. E na Espaço 7 Ambientes Planejados, que é o nosso negócio mais abrangente, onde nós conseguimos atender qualquer uma das pessoas que estejam assistindo essa live, né? Então, eu espero que eu consiga captar alguns clientes hoje, esse é o objetivo também, né? Mas, então, a Espaço 7 Ambientes Planejados, a gente acabou de mudar, graças a Deus, nos últimos... A nossa empresa está fechando 2 anos agora, no início do próximo ano, fechando 2 anos de operação. Tivemos um crescimento exponencial e hoje nós estamos na Rua São José, número 785. Nos encontrem lá no Instagram também, que hoje eu acho que é a rede social mais forte, né? No @spaco.7.scs. E no Facebook, pode nos encontrar somente com o Espaço 7 Ambientes Planejados. Vai nos encontrar lá no Facebook também. Então, é basicamente essas informações para nos encontrarem em ambos os negócios. Samuel, qual a importância de você acreditar em você mesmo para o desafio dessa caminhada empreendedora? Perfeito. Essa pergunta é fantástica e, às vezes, é importante que a gente mesmo se faça essa pergunta, né? Qual a importância de nós acreditarmos em nós mesmos para realizar algo? É algo que eu estava conversando com família poucos dias atrás, falando sobre as realizações nos negócios e o que nos bloqueia muitas vezes para a gente dar alguns passos que são importantíssimos, né? Na minha opinião, o primeiro passo é a gente acreditar na nossa capacidade de realização, né? Independente de credo ou crença, né, do que você acredita, quem estiver assistindo a live aí, eu creio que nós fomos feitos imagem e semelhança de Deus, e que é no que eu acredito, e que nós fomos feitos para realizar. Se a gente conseguir desenvolver esse mindset de realização, de que a gente veio para reinar sobre essa terra toda aí, e que nós temos capacidade de construir algo, dificilmente a gente vai se sabotar e nós vamos, de alguma forma, achar que nós não temos a capacidade de fazer aquilo que a gente se determinar a fazer, né? Então, eu acho que a crença em si mesmo e acreditar naquilo que a gente almeja, naquilo que a gente sonha, é a base para qualquer realização, e sem isso, qualquer realização, por menor que seja, pode parecer até impossível. Então, eu acho que desenvolver essa crença em nós mesmos é o primeiro passo para que a gente consiga realizar qualquer coisa na nossa vida, independente do segmento que a gente atue. Essa é só a minha visão. Legal. É aquela frase, né? Primeiro eu tenho que comprar a ideia para depois vender a minha ideia, né? É a crença, é acreditar que um negócio em que eu estou tentando montar vai dar certo, né? Exatamente. E o que foi determinante
para te escolher o mercado médico odontológico e de ambientes planejados, Samuel? O que determinou te seguir para esse ramo? Perfeito. Bom, eu acho que a base das bases é eu falar a verdade. Então, eu poderia contar uma história linda, maravilhosa, que eu escolhi esse segmento porque eu era apaixonado, tenho feeling. Na verdade, quando eu vim para o mercado odontológico, eu estava mais quebrado que arroz tipo C, né? A coisa estava bem complicada. Mas eu estava buscando uma oportunidade. Quando eu olhava para o mercado, eu via alguns profissionais que eram muito bem sucedidos e eles atuavam na área da saúde, que era no ramo médico, que era uma porta muito estreita e muito difícil de entrar, e no ramo odontológico, que era quase tão difícil quanto, porque o mercado era um pouquinho mais enxugado. Eu se abriu uma porta, eu consegui um emprego em uma dental através de uma agência de empregos, né? Consegui um emprego em uma dental. Você está apareceu uma mensagem que estão me ouvindo? Sim. Sim. Perfeito. Então, consegui um emprego numa dental. Eu estava morando em Caxias nessa época e voltei para Santa Cruz e ingressei nesse segmento, né? Ingressei no segmento odontológico inicialmente e depois a gente migrou para algumas áreas da parte de medicina também, né? Então, foi assim que nós entramos nesse segmento. Então, trabalhei por um determinado tempo como funcionário. Depois, por decisão, eu resolvi trabalhar como um profissional autônomo dentro dessa mesma empresa para que eu pudesse aumentar a minha margem de ganho, né? Tipo, ó, a partir de hoje, a gente tira a carteira assinada, tira a ajuda de custo, tira o salário e me paga só uma comissão maior sobre aquilo que eu trouxer de negócio, de vendas, né? E assim, eu passei a ser autônomo e, posteriormente, né, em virtude de vários acontecimentos e buscando um crescimento maior, eu acabei abrindo a minha empresa também dentro do segmento. Mas eu entrei no segmento nesse formato. No ramo de móveis sob medida, que é hoje Espaço 7, Marcenaria e Arquitetura, esse negócio, ele surgiu como uma ideia em cima de uma necessidade do segmento odontológico. Então, as necessidades que eu via dos meus clientes no segmento odontológico, me ligou um alerta. Cara, aí existe um nicho de mercado que eu posso entrar também. Então, eu comecei, para mim, fomentar mais as minhas vendas quando eu abri a dental, eu comecei a dar para o meu cliente um projeto ergonômico da clínica, do consultório dele, de brinde. Então, fiz uma parceria com um arquiteto e ele fazia o projeto ergonômico e eu dava para o meu cliente, ó, se você fechar a clínica comigo, eu te dou o projeto ergonômico da sua clínica. E aí o cliente começou a me pedir a indicação de alguém para executar. Indiquei. E me incomodei pra caramba, porque sempre dava algum tipo de problema. E aí estourava onde? Em mim. Então, cara, já que existem problemas aí, existe uma demanda de mercado que é reprimida de certa forma, o que eu posso fazer? Vamos montar mais um negócio. Aí montamos a Espaço 7 para atender essas demandas. Para minha surpresa, hoje, a representatividade no mercado odontológico para Espaço 7 deve ser de 3%. 97% do nosso mercado hoje é um mercado geral. Nós atendemos desde o comércio, escritórios, casas, apartamentos, enfim, atendemos todo o público hoje e por isso a gente acabou tendo uma crescente muito maior do que a gente estava esperando para o período, né? Então, acho que está explicado onde é que nasceu os dois negócios e como eu caí ou entrei dentro desses dois segmentos, né? Show de bola. A gente acaba percebendo que grandes empreendedores geralmente vendem um estoque zero, vendem um plano de negócios, uma ideia, mas o tamanho do fluxo de energia é tão positivo que é ele que alimenta o sonho, né? Exatamente, exatamente. É o combustível, cara, é o combustível. Sim, sim. E o que tu pensa sobre o cenário atual e as tuas expectativas? Cenário atual e as minhas expectativas. Não me julguem, pelo amor de Deus. A gente entende que a gente está vivendo hoje um dos piores cenários econômicos que o mundo já viu. Isso é nítido, né? Para todos nós. Pelo menos é aquilo que a mídia tem vendido para a gente e, de certa forma, a gente sabe que existe uma crise de saúde, digamos, que se tornou uma crise política e econômica logo depois. Como é que eu encarei desde o início a pandemia? Eu tenho uma crença muito forte, porque eu abri a minha empresa na crise. O Odete sabe quando eu abri a minha empresa e a gente estava passando por um colapso financeiro no nosso país. Então, eu não sei o que é trabalhar sem crise, gente. Estou sendo sincero com vocês, eu nunca trabalhei sem crise.
Então, é em tempos de crise que as oportunidades são geradas. Então, essa é a minha visão com relação à crise. Quando alguém fala que vai ter algum tipo de crise, eu sorri, porque eu sei que vai existir oportunidade embutida nessa crise e eu sei que vão existir ferramentas que vão fazer crescer mais o meu negócio do que um cenário convencional. É aquela velha história do mar calmo não faz bom marinheiro, né? Então, quando o mar está revolto, é ali que são feitos os bons marinheiros. E para vocês terem uma ideia, eu acredito tanto nisso que quando começou a pandemia, que é algo que nós brasileiros, eu acho que assim como eu, ninguém esperava que fosse tomar uma proporção tão grande no nosso país. E eu ouvia falar, mas não imaginava que isso ia gerar ia ter tanta força, né? No final das contas, quando começou a pandemia, o que eu fiz? Eu me reposicionei, principalmente na parte digital. Me reposicionei, principalmente na parte digital. Então, o que aconteceu? Eu acabei fomentando ainda mais o meu negócio, eu aumentei o fluxo de prospecção e o resultado foi que a gente acabou expandindo o nosso fluxo de venda para outros estados e com uma força ainda maior. Então, para vocês terem uma ideia, eu abri mais 4 estados que eu atendo hoje, abri mais 4 estados que eu vendi clínicas completas para mais 4 estados e para mais vários clientes. Então, nós acabamos escalando o nosso negócio durante a pandemia. Eu sei que isso não aconteceu com todo mundo, mas sei também que muita gente ficou atrás da mesa, escondido, e acabou não se posicionando de uma forma diferente. Se o mercado muda, o cenário muda, o que nós temos que fazer? A gente tem que mudar o nosso posicionamento do mínimo e a gente tem que mudar a forma de enxergar o mercado. Porque se a gente permanecer fazendo as mesmas coisas em um mercado que é mutável o tempo inteiro, o nosso resultado ele não vai permanecer o mesmo. É um engano que a gente cria na nossa mente, que a gente vai permanecer com o mesmo resultado. Na verdade, quando o mercado muda e tu mantém as mesmas atitudes, o teu resultado vai despencar. Se tu mudar a tua postura diante do mercado, tu tem uma probabilidade de se manter no mesmo status que você está hoje, ou ainda conseguir alavancar o teu negócio e passar para outro nível, porque a crise acabou gerando oportunidade. Então, na minha visão, na minha ótica, tanto na Dental quanto na Espaço 7, a gente escalou o negócio e continuou crescendo, tanto que a gente está durante a pandemia agora, depois de ter ficado alguns dias fechado, a gente acabou mudando para um prédio bem maior e estamos estruturando um showroom para receber os nossos clientes agora, com sala de reunião. A gente acabou expandindo a área de projeto. Essa menina que acabou de me dar tchau aqui é uma das arquitetas que trabalha com a gente aqui internamente. Então, e nós estamos falando de um mercado que era completamente saturado na visão de outras pessoas. A gente está falando de um mercado que hoje em Santa Cruz tem mais de 300 marcenarias. Vamos dizer, Samuel, tu é louco abrir marcenaria onde tem 300? Pois é, mas aí a gente vem com uma visão diferente e disposto a fazer algo a mais. E o resultado acaba acontecendo. Então, minha visão da crise é basicamente essa. Falei demais já. É basicamente uma estratégia do Oceano Azul, navegando por pontos onde os outros não percebem. Cara, exatamente, cara. Exatamente. Já leu? Já leu Oceano Azul? Já. Vale a pena. Essa é a estratégia, cara. E temos que nessa pandemia, o digital, o mercado, uma boa parte da população, uma fatia muito grande, aprendeu a mexer na internet, né? E através disso fazer compras, solicitar serviços. E muitas pessoas aproveitaram para quê? Para fazer reformas, tanto em casa, exatamente, quanto no seu ambiente de trabalho, né? Porque o fluxo de pessoas diminuiu, então se aproveitou para fazer isso. E quem estava presente no momento, né? Exatamente. Era o Espaço 7. Nós estávamos prontos para fazer o pedido. E Samuel, entrando então já nessa parte de vendas, no teu ramo, assim, qual a melhor maneira de fazer prospecções? Prospecção. Dá uma dica aí para os teus concorrentes. Eu sempre digo, eu vou dar uma dica para todo mundo, inclusive para os concorrentes, né? Mas eu sempre digo que, agora a gente falou de prospecção. Para mim, existe uma máquina de vendas composta por algumas partes, tá? Na minha opinião, uma das partes principais, que é o que retroalimenta essa máquina de vendas, que é o combustível da máquina de vendas, é a prospecção. Se a gente for parar para avaliar hoje o mercado de modo geral, eu tenho certeza que pessoas que estão assistindo ou que vão assistir vão se identificar com isso. Um eletrocardiograma de venda, vocês já viram? Picos de venda.
picos e vales, picos e vales, picos e vales. Tu tem uma variação que quando tu olha para o teu ano, teve 6 meses bons e 6 meses meia boca. E quando vai fazer o balanço disso mês a mês, tu vê que talvez o teu resultado foi muito abaixo daquilo que tu esperava, porque tu teve meses tão bons que tu ficou otimista e teve meses ruins. Mas isso é reflexo de um trabalho de prospecção bem feito, que gera uma demanda de clientes, onde tu tem uma conversão de negociação muito legal, converte muita negociação, mas tu acaba te ocupando com essas negociações e esquece de fazer o dever de casa, que é seguir prospectando. Né? A maioria dos vendedores se emociona com o fluxo de negociação e esquece de continuar o plantio. E aí tu colhe naquele mês e no mês seguinte não tem nada para colher. Então, como é que eu faço? Essa é, para mim, a base é a prospecção. Mas como é que eu faço a prospecção? No segmento odontológico, a postura mudou completamente, porque hoje eu trabalho 98% por indicação. Por que gera tanta indicação? Porque a minha preocupação está diretamente relacionada ao pós-venda. Então, é outro pilar das vendas que a gente não pode esquecer e que esse é o que fomenta o mercado e faz com que o cliente se sinta à vontade para nos indicar. Mas é outro pilar. Mas o meu foco foi tão grande ali que o trabalho de prospecção que eu fazia lá no início, que era visitar porta a porta, deixar um cartão, desenvolver relacionamento com os dentistas, com as secretárias, com o consumidor final, com o arquiteto, com o engenheiro, nos segmentos variados, no caso, né? Esse porta a porta, ele foi reduzindo gradativamente e hoje ele está quase extinto, porque eu trabalho 90% por indicação de clientes, digamos, e 10% é a representatividade digital, que é o meu posicionamento, principalmente no Instagram e no Facebook, né? Obviamente. Então, esse posicionamento acabou gerando uma autoridade maior. Tem um medo que os vendedores ou os empreendedores têm, que é o medo disso aqui, é o tete-a-tete e a câmera. Tem medo de falar para uma câmera. Só que o mercado, gente, está passando por um momento de transição que quem teme o ridículo, porque às vezes a gente se sente ridículo falando, certo? Mas quem teme o ridículo jamais alcança o extraordinário. Então nós temos que nos desafiar. E a forma de prospectar está mudando. Hoje o meu posicionamento digital representa muito dos meus negócios, porque as pessoas se conectam com pessoas. Então meu trabalho de prospecção acaba sendo online e as pessoas se conectam com aquilo que eu estou falando, se conectam com o Samuel, pessoa física, para depois se conectar com o Samuel, pessoa jurídica, Espaço 7, Dental Andrade S.A. Então, o trabalho de prospecção hoje é muito mais online e muito menos pessoal e direcionado no segmento odontológico e no ramo e na Espaço 7, no ramo de movelaria, a gente segue trabalhando com aquela mesma postura do tete-a-tete, buscando nas obras, nas construções e tentando viabilizar esse contato direto, mas com a pandemia isso acabou estancando e a gente segue se posicionando online e no final das contas o nosso posicionamento online acaba gerando mais autoridade e gera muito mais leads para que a gente consiga ter mais conversões de venda também. Então é basicamente esse o perfil de prospecção que a gente faz hoje e é o que faz com que a gente continue alimentando essa roda, porque nos dois segmentos, os meus dois segmentos são totalmente sazonais. Eu não tenho recorrência de venda. Um dentista compra uma cadeira a cada 15 anos. Você imagina se eu vender para 100 dentistas e esperar essa galera trocar? Morri de fome. Na Espaço 7 é a mesma coisa. Se eu vender uma casa para um de vocês inteira, a não ser que vocês se mudem para outra casa, provavelmente eu não vendo para vocês nos próximos 10 anos, 15 anos ou 20 anos. Né? Até mesmo porque nós fazemos móveis para durar, né? Então eu garanto para vocês que vocês vão ficar com esses móveis 20 anos, a não ser que eu faça um pouquinho mais frágil para trocar mais rápido. Bem, então tu és um estrategista nato, né? Para não depender dessas armadilhas da sazonalidade. Na verdade, a gente aprende apanhando, né? E dá para estudar, tem muita coisa que a gente pode aprender, né? Sem sombra de dúvida. Sim, é estar atento às oportunidades, né? Com certeza, radar ligado. Isso aí. E o que tu considera um bom atendimento agora com tantas restrições, Samuel, nesse cenário atual? Tu sabe que assim, ó, eu vou falar agora do feedback que eu tenho dos clientes com quem eu negocio, tá? Vamos parar para avaliar o seguinte. Paramos para avaliar o seguinte, tá? Nós estamos lá no... Eu tô aqui no Rio Grande do Sul e eu tenho um cliente que eu acabei de fechar uma negociação lá em São Paulo, tá? Eu quero lembrar vocês de que lá em São Paulo tem 20 lojas igual a minha com o mesmo produto
e provavelmente com preço até um pouco mais competitivo, porque eles não têm o bendito diferencial de alíquota que nós temos aqui, que é uma alegria. Então, espera um pouquinho. O Samuel tem um preço talvez um pouco mais alto, né? Ele está a 1.500 quilômetros de distância, eu nem sei a distância aqui em São Paulo, mas vamos pensar que seja 1.500, né? Por que eu fecharia com... A minha explicação é muito simples, porque a gente fala novamente sobre a questão de conexão. Para mim, venda é relacionamento. E eu não olho para nenhum dos meus clientes como um número. Eu olho para cada um dos meus clientes como uma pessoa que está prestes a realizar um sonho. E eu não posso permitir que o sonho dele se torne um pesadelo. Então é muito simples. Isso vale para os dois segmentos. Mas por que eu consigo vender fora do estado se eu sou uma empresa de um homem só, no caso da Dental? Eu não tenho estrutura, eu não tenho 30 pessoas trabalhando para mim, eu tenho que fazer todo o processo. E eu consigo continuar entregando e entregando com qualidade. Porque a minha preocupação está diretamente direcionada ao cliente. Mesmo com a pandemia, quando eu perdi uma arma muito forte de venda, que era o contato pessoal com os meus clientes, eu acabei ganhando uma arma muito maior, que eu acabei utilizando as ferramentas digitais, acabei desenvolvendo uma abordagem incisiva, onde eu consigo me conectar com o meu cliente, mesmo pelo WhatsApp ou por telefone. Qual é o feedback do cliente? Samuel, essa tua energia acaba contagiando a gente. Então, eu criei, alguns me chamam de radialista, né? Porque daí fala pelo WhatsApp, né? Então tem. Mas qual que é o objetivo? É realmente fazer com que o cliente se sinta o mais aconchegado possível, que ele se sinta o mais próximo possível. E eu procuro tornar todas as negociações o mais pessoal possível. Porque quando eles sentem que eu realmente estou comprometido com o resultado deles e não com o meu resultado, eles veem que ali está uma pessoa que vale a pena confiar e que vale a pena fazer um investimento com aquele cara ali, não com alguém que está conectado somente no resultado. Porque às vezes quando tu trabalha somente olhando para a tua meta e para o número que você quer gerar, você acaba esquecendo da pessoa do outro lado e você só olha para o produto e para o serviço que você vai entregar. E muitas vezes esquece do contexto geral. E aí tu te desconecta dessa pessoa, te desconecta desse cliente e acaba perdendo a maior força de venda, que é o relacionamento. Então, usar as ferramentas que a gente tem à disposição. Eu acabei de sair de uma reunião agora, deixei minha arquiteta finalizando, com uma cliente de Juí, que eu vendi a clínica inteira para ela e agora estou vendendo os móveis para ela também, né? E que a gente estava agora numa reunião via Zoom, né? Via Zoom, exatamente. Também numa reunião via Zoom, fazendo uma apresentação do projeto, que a gente vai acabar convertendo em negociação, mas tornando o mais pessoal possível, sempre com o mesmo modelo de abordagem, onde a gente se conecta mesmo com o cliente. E consultoria assistida, um pacote completo de soluções digitais para empresas. Contém hot site com domínio próprio. Assim você terá visibilidade e credibilidade para seu negócio. Integração e debates através de videoconferências, sistemas de captação e gestão de clientes. Você terá muito mais prospects e clientes qualificados para seus produtos. Consultorias para as áreas de marketing e vendas, inovação e tecnologia, financeira, jurídica, administrativa e operacional. Isso tudo para seu negócio acontecer. E consultoria assistida, soluções para o dia a dia de sua empresa. Acesse nosso site www.consultoriaonline. Samuel, na questão de marketing, ter uma marca com um design pregnante, um design que fixa na cabeça das pessoas, tu acha que isso gera mais credibilidade, principalmente no início de um negócio, quando tu está abrindo uma empresa? Sem sombra de dúvida, sem sombra de dúvida. Eu acho que é uma preocupação que a gente tem que ter, com certeza. Se a gente for parar para analisar, tá? Vamos parar para analisar alguém que monta um negócio, está estruturando um negócio agora. E aí tu pega um cartãozinho dessa pessoa na churrascaria. Saiu da churrascaria, tu pega um cartãozinho, tá? Qual é a oportunidade que esse cara tem para te mostrar o padrão de qualidade da empresa dele com um cartão em cima do balcão de churrascaria? Ele não tem oportunidade nenhuma, porque tu não vai falar com ele, tu não vai ver o serviço dele, não vai ver o produto, tu não tem acesso àquilo que ele vai entregar. Tu tem acesso a uma breve apresentação e um contato para, quem sabe, tu conhecer o serviço que ele tem para te entregar. Então, quanto maior for a autoridade gerada por essa marca, por essa imagem estampada nesse cartão ou nesse folder, maior vai ser a probabilidade de te despertar o interesse quando tu precisar desse produto ou desse serviço.
Então, a força de marca está diretamente relacionada ao resultado das empresas, principalmente no início. Porque depois que tu já fixou a tua marca e já gerou autoridade no mercado, aí sim, tu pode... Acontece muito de a gente ver grandes marcas que mudam o logo ou só se reposicionam no mercado, né? A gente tem acompanhado, se a gente for avaliar aqui em Santa Cruz mesmo, tem algumas grandes marcas, Rede Walmart, por exemplo, eles remodelaram. Isso mudou a autoridade deles? Eles perderam alguma fatia do mercado? Não, porque eles já tinham construído uma autoridade segmentada. Se a gente não tem isso, a gente tem que se destacar de alguma maneira, né? Quer ver um exemplo bem simples? O exemplo mais simples que pode existir. Como é que é o início de namoro? Cara, no início de namoro, o cara tá sempre assiado, cuidadinho, barbinha feita. 20 anos de casado. Meia dúzia de filho. Mudou como, cara, tu já entregou, né? Já tá tudo certo. Mas no início, tu tá vendendo uma imagem para aquela pessoa ali, para que ela compre. E se ela comprar, já rolou o casório, tá tudo certo. Então, esse é um exemplo muito simples, pode até parecer idiota, gente, mas se a gente for parar para analisar, é basicamente isso. Então, quando o cara tá lá procurando uma menina lá na rede social, o que vai chamar a atenção dele é a imagem. É a mesma coisa para os nossos negócios. O que chama a atenção primeiro do nosso cliente, quando ele não nos conhece, é a imagem que a gente está apresentando para ele. Então, eu me posicionei tanto com a Dental, trazendo uma imagem que agregasse valor, que é um dentimante, que eu chamo, que é um dente em formato de diamante, dourado, agrega valor, né? Então, constrói uma imagem de valor, né? E eu coloquei o meu nome, porque era o meu nome que agregava valor às vendas na empresa que eu trabalhava anteriormente, porque eu dava o sangue pelo meu cliente, assim como eu faço até hoje na minha empresa, né? E a Espaço 7 também. O fundo escuro, a letra dourada também, o espaço é com um conceito de espaço para receber clientes, fornecedores e parceiros, para que eles tenham contato com os produtos, com o tipo de MDF, com o tipo de corrediça e tudo mais. E o 7, que é o número da perfeição. Se a gente for para o significado do número 7, vocês vão ver que ele tem tudo que a gente precisa para agregar ainda mais valor à nossa marca. Então, tem que existir uma preocupação, e se não tiver essa preocupação, tem uma grande possibilidade, não de tu quebrar, mas de levar muito mais tempo de escalar o teu negócio. É isso aí. Show de bola. E tem algumas ações mais estratégicas de marketing que tu chegaste a implementar no início do teu negócio, dos teus nichos de negócio? Tu sabe que assim, ó, o que acontece com o empreendedor, né? A verdade. Eu tenho que falar a verdade para vocês. Samuel, tu contratou uma agência de marketing para elaborar. Cara, quando eu criei a marca da Dental, eu fiz questão, porque assim, ó, a marca da Dental foi criada quando eu já tinha quase 1 ano de negócio, ralando pra caramba. Porque foi o tempo que eu precisei para capitalizar, para construir, para me posicionar e tudo mais. Mas no início, gente, não tem desculpa para não fazer. Porque às vezes a gente usa a falta de capital no início de um negócio como muleta para tu não fazer as coisas. Para tu não... O que eu fiz desde o início? Eu me posicionei com a ferramenta mais barata que existia naquele momento de marketing. A minha estratégia foi totalmente direcionada para as redes sociais. Se vocês me disserem alguma coisa hoje que gere mais visibilidade do que o Instagram, o Facebook, o próprio Google, cara, eu posso estar muito enganado, mas eu acho que essas são as ferramentas mais eficazes. E aí, volto a frisar aquilo que eu falei anteriormente. Pessoas se conectam com pessoas. Então, tu usa... Por que o nome é rede social? É para socializar. Se tu usa uma rede social para tu colocar e te posicionar como empresa, tu tá inserindo o teu negócio na sociedade. Então, tu tem uma ferramenta muito forte de marketing, mas aí a gente tem que vencer o medo de se expor. Porque é a exposição que vai gerar ainda mais autoridade, visibilidade, e tu vai passar a ser reconhecido pelo negócio que tu está construindo. No mínimo, as pessoas vão te admirar pela coragem de empreender. E aí tu passa a te posicionar como forma de marketing. Eu tive uma obviamente, agora eu tenho pessoas que me ajudam a elaborar o processo de marketing da minha empresa. Na Espaço 7, a gente contratou agora uma agência que está nos ajudando com a questão do posicionamento, mas até ter uma agência, eu tinha um rapaz que fazia as imagens e a gente tocava a imagem para dentro do Instagram, do Facebook, no Google e fazia com o que a gente tinha. Então, a gente não esperou ter capital para pagar uma agência para fazer. A gente fez. Se
vocês entrarem no meu Instagram, no Instagram da Espaço 7 agora, e no da Dental eu faço basicamente toda a estrutura de marketing ainda, porque eu aprendi que é isso que está conectando, e time que está ganhando não se mexe, só se mexe se for para ganhar de goleada mesmo, né? Então, eu não tenho certeza ainda, eu acho que a gente vai seguir mais um pouco. E na Espaço 7, o posicionamento que vocês vão ver ali, todo foi construído com base naquilo que a gente aprende sentindo as demandas do mercado. Então, posicionamento de marketing desde o início, rede social e zero medo de exposição. Quer dizer, muito medo de exposição, mas vamos com medo mesmo, senão, porque se esperar o medo passar, a gente não faz. É dar a cara a tapa, né? Com certeza. Então, Samuel, para a gente finalizar o nosso bate-papo, já quero te agradecer aqui, né, e te dar os parabéns aí pela tua caminhada empreendedora, teu know-how por nos passar aqui, né, a tua experiência, né, que nem eu te disse, se as empresas pudessem adquirir a maravilha do mundo, né, então parabéns, né. Então, para a gente finalizar, dá umas dicas aí para quem quer ampliar os horizontes, de Samuel Andrade. Para quem quer ampliar os horizontes. Aí a gente volta para a vida real. Antes de qualquer coisa, muito obrigado pelas palavras. Eu quero mais uma vez expressar minha gratidão. E eu preciso falar algo antes de encerrar essa live, que é como tudo começou. Tá? Vocês estão vendo aí, o seu Odécio está assistindo a live também. E eu tenho uma gratidão muito grande pelo seu Odécio e pelo escritório, Ideal Office, e por toda a estrutura ali. Porque quando eu comecei o meu negócio, gente, a gente vai falar de expandir horizontes, né? A minha expansão de horizonte foi startada quando eu decidi montar o meu negócio. Mas aí eu decidi montar a minha empresa, porque a outra empresa que eu trabalhava como funcionário vinha mal e atendendo mal os clientes, isso me gerava muita dor de cabeça, e eu decidi montar o meu negócio. E eu tinha duas opções. Eu tinha uma proposta de emprego, que o salário era maior do que eu poderia almejar para aquele momento, e eu tinha o desejo, o sonho de montar o meu próprio negócio e construir um legado, né? Tinha essas duas possibilidades. Só que para eu realizar a segunda possibilidade, que era realizar o sonho de abrir empresa, tu sabe que para montar um negócio, a ideia que a gente tem é que a gente precisa de capital. Tu tem que ter grana para começar qualquer negócio. Eu tinha a vontade de montar um negócio e me faltava o detalhe, que era o capital. Para não dizer que eu não tinha nada, eu tinha 600 e alguma coisa quando eu resolvi montar a minha empresa. E aí eu fui até o escritório do Odé, né? Olha, eu já fui direto no escritório grande, né, cara? Eu pensei, cara, eu vou ser grande no escritório grande. Eu poderia ter um escritório pequeno para tentar alguma coisa, mas eu fui no escritório grande. Aí cheguei lá no Odécio, expus a minha ideia do que era montar o meu negócio, conversei com a Lilian primeiro, né? E daí a Lilian, tá, mas aí qual que é a tua ideia, né? Daí eu disse, não, a minha ideia é eu quero montar a empresa, assim, porém eu não tenho grana. Eu tenho dinheiro, mas o meu dinheiro eu preciso botar combustível e fazer rodar um negócio para mim conseguir capitalizar, fazer o meu negócio acontecer. Então, eu pedi para ele, tive a cara de pau de pedir para a Lilian, da Lilian, Samuel, não tem alçada para isso, eu vou te passar para o Odécio. Aí eu fui lá e conversei com o Odécio, né? Eu conheço um pouco a trajetória do Odécio, também sei que é um cara que construiu negócios quase do absoluto zero aí, né? Então, cara, agora eu preciso de alguém que acredite no meu sonho junto comigo. Foram exatamente essas as palavras. Eu lembro das palavras porque para mim marcou pra caramba. Então eu preciso de alguém que acredite no meu sonho junto comigo. Eu sei que tu começou pequeno também e hoje eu preciso de alguém que assuma riscos junto comigo também. Então eu preciso abrir a empresa e eu não tenho grana. Eu preciso que tu me dê, daí ele disse, mas como é que tu quer fazer? Olha a pergunta que ele me fez, né? Como é que tu quer fazer? Eu digo, cara, para mim o ideal era que tu me desse uns 60 dias para eu te pagar a primeira e que tu dividisse em 3 vezes. Dá para acreditar? Pois é. Eu fiz essa proposta porque eu imaginei que ele pudesse dizer não e me fizesse uma contraproposta, né, mas que pelo menos me desse os 60 de carência. Ele aceitou a minha proposta e eu pude pagar em 3 vezes. Graças a Deus, no segundo mês eu fui lá e quitei, paguei o valor total para ele lá, graças a Deus, né? Mas ele aceitou e ali iniciou a Dental Andrade S.A., do absoluto zero, né? E aí agora seguimos expandindo a visão. Uma das coisas que a gente tem que quebrar na nossa mente é que para a gente expandir qualquer tipo de negócio, a gente dependa de vários fatores externos. Tudo começa
dentro primeiro. Outra coisa que eu conversei há poucos dias com a minha prima. Toda a verdadeira transformação e expansão de qualquer negócio, ela não acontece de fora para dentro. Tu não tem que crescer um negócio primeiro para fazer com que ele expanda. A grande mudança e a grande transformação acontece de dentro para fora. Se a gente não se determinar e não conseguir desenvolver a consciência de que a gente tem capacidade para realizar muito mais, jamais a gente vai sair para o lugar. E é como eu falei, falei no início. Se a gente não desenvolver uma mentalidade muito forte, qualquer pequeno desafio se torna grande demais e quase impossível de ser realizado. Então, para a gente conseguir expandir qualquer tipo de negócio, expandir a nossa visão, expandir qualquer coisa, nós precisamos primeiro vencer aquela voz que diz na nossa mente que a gente não pode. Porque a gente cresceu sendo bitolado. Acho que todos nós crescemos sendo bitolados e com uma mentalidade construída para ser praticamente medíocre. Então, para a gente conseguir fugir da média, a gente tem que romper algumas barreiras e vencer os bloqueios que a gente tem na nossa mente primeiro. Depois que a gente vencer isso, gente, só vai. É que nem eu falei antes para vocês. Eu me considero imagem e semelhança de um Criador, o Deus que criou os céus e a terra. E eu sou imagem e semelhança dele. Qual seria a minha capacidade de realização, então? Vai muito além daquilo que eu posso sonhar. E a prova disso na minha vida, que eu vejo hoje na minha vida, é que tudo aquilo que eu planejei se tornou pequeno perto daquilo que eu tenho realizado. Porque quando a gente consegue desbloquear nossa mente e realmente abrir um campo de visão diferenciado e parar de se limitar, a gente passa a realizar coisas que a gente nem sabia que era capaz de realizar. Então, para continuar expandindo qualquer negócio, obviamente, tu tem que desbloquear primeiro a tua mente e depois te posicionar no mercado, não temer o ridículo, porque quem teme o ridículo jamais chega ao extraordinário. Acho que é basicamente isso. Então, expressei minha gratidão aqui, muito obrigado, Odécio, pela oportunidade que tu me deu lá atrás, e quando eu abri minha empresa, eu falei, cara, essa é a primeira empresa que eu estou abrindo, pode ter certeza que outras empresas virão e todas elas serão clientes do Ideal Office. Show de bola. Muito obrigado, Samuel. Gratidão, eu fico muito grato. Eu que tenho que agradecer a cada um de vocês. Obrigada pelas palavras, por todo o conhecimento passado e muito sucesso. Ainda mais, né, do que tu já tem. Amém. Recebo. Sucesso para todos vocês também. E-commerce, o seu caminho para o sucesso. Vocês sabiam que as vendas online cresceram 180% neste ano? E a sua empresa faz parte desse crescimento? Tenha a sua loja virtual. Confira as vantagens para investir em um site e-commerce. Loja aberta 24 horas por dia, 7 dias por semana. Exposição organizada dos produtos, baixo custo operacional, alcance amplo de consumidores, vendas para todo o Brasil, mais conforto para o seu cliente. Nosso e-commerce conta com um painel exclusivo administrativo onde você poderá incluir ou alterar seus produtos que ficarão expostos. Ainda contará com toda a segurança de recebimento através do financeiro, do Mercado Pago ou PagSeguro. O frete do produto é totalmente integrado ao sistema dos Correios e também incluído no pedido do seu cliente.